Olá, tudo bem? Bom, conforme aconteceu o imprevisto, a Leni vai marcar uma outra consultoria com você. Mas a gente já vai adiantar um pouquinho o procedimento para você conseguir já escrever alguma coisa e na consultoria com a Leni você já poder apresentar mais conteúdo. Então eu percebi que você já fez os elementos iniciais, que é a proposta de pesquisa, eu estou até com ela aqui. Acredito que esses detalhes, contextualizar e explicar porque já está no específico, acredito que seja algum ajuste que a Leni fez junto com você, né? Mas avaliando o seu problema de pesquisa, eu vi que ele ficou muito bom. Como se pode melhorar a segurança pública por meio do policiamento preventivo no Rio de Janeiro? E o problema de pesquisa é o que norteia todo o trabalho. Então, como o seu está bem estruturado, o seu problema de pesquisa, provavelmente os outros elementos também estarão. E eu vi que a Leni já deixou algumas dicas para você, a consultora Lenisiane. Então, aqui tudo bem, né? O início, o principal é a proposta de pesquisa, porque ela vai te ajudar a ter a aprovação do seu trabalho. Ou seja, um trabalho que vale 10 para ter aprovação é a nota 7. Então, o 7 você já tem, porque o seu problema de pesquisa ficou muito bom. Agora, como a gente vai garantir o seu 10? A gente vai garantir o seu 10 usando a ferramenta assistente de blocos. E eu vi que a Leni também já passou com você pela ferramenta da introdução, né, pelo assistente da introdução. Tem até alguns exemplos aqui que foram deixados nos blocos, e aí é só você seguir o assistente fielmente. Aí tinha faltado passar a parte dos capítulos. Então, eu vou entrar aqui no seu primeiro capítulo, chamado Gestão pela Qualidade. Para escrever seu primeiro capítulo, você também vai usar o assistente de blocos. Resumidamente, qualquer capítulo que você for escrever, você vai usar o assistente de blocos. O assistente de blocos é a ferramenta que orienta passo a passo, parágrafo por parágrafo. Então vamos lá. Primeiro clica no título do capítulo e depois entra no assistente de blocos. Quando entra no assistente de blocos, aqui do lado esquerdo tem alguns tópicos. Por exemplo, primeiro tópico frasal do tema do capítulo. Depois, citação indireta de um livro. Depois, argumentos sobre a citação. Logo abaixo vem a citação direta para sustentar a importância. E por último, a conclusão, uma dissertação do aluno. Cada tópico desse que eu acabei de mencionar é um parágrafo que você vai escrever. Então, por exemplo, quando aqui fala tópico frasal do tema do capítulo, o tópico frasal é o tema que menciona, né, o tópico frasal do tema. O tema que se refere é o assunto do seu capítulo. Então, qual é a palavra-chave aqui? Gestão pela qualidade. Então, quando ele pede para você trazer um tópico frasal do tema, você vai falar um pouquinho sobre a gestão pela qualidade. Embaixo, nós temos uma explicação do que fazer. Então, tem um vídeo, é muito importante você assistir o vídeo, porque o vídeo ele vai te dar mais dicas de escrita. Aqui mais embaixo ensina o que fazer. Então, aqui, este bloco é hora de afirmar algo sobre o tema. Como eu mencionei, que tema? Não é o tema do TCC, é o tema do capítulo. Então, o tema do capítulo é gestão pela qualidade. Aí, aqui é a hora de você afirmar algo sobre a gestão pela qualidade. Por exemplo, gestão pela qualidade é importante dentro da empresa, exatamente para ter um atendimento de qualidade, eficiência. E aí você vai explicando, né, discorrendo sobre a gestão de qualidade. Mais embaixo nós temos mais exemplos de como escrever. E aqui nós temos exemplos de para você poder comparar com o seu, né, como você escreveu, como ficou. Observa que no exemplo a gente tem frases coloridas. Então, aqui em cima a gente explicou sobre essas frases. Deixa eu ver se eu encontro aqui a explicação para te mostrar. Acho que a explicação está embaixo. Aqui, conteúdo extra, a explicação está aqui. Então, a gente tem, dentro da técnica, tópico frasal. O tópico frasal, ele é uma introdução da ideia do tema. Então, como é gestão da qualidade, você vai trazer em uma frase uma introdução à gestão da qualidade. Depois, a sustentação, que é aqui em verdinho, é um reforço, ou seja, uma citação.
Então, você vai trazer uma citação para reforçar o que você disse anteriormente. Depois vem a argumentação, que a gente tem aqui em vermelhinho. A argumentação é para você explicar em poucas palavras o que a sustentação quis dizer, o que a citação quis dizer. E por último vem a conclusão, que está em outra cor aqui, roxinho. Então, o tópico frasal, né, a técnica TSC, ela é uma técnica que ajuda o aluno a escrever conforme as redações lá no ensino fundamental que os professores ensinam, que precisa ter início, meio e fim. Então, seguindo esse método do TSC, você consegue escrever um parágrafo perfeito. E como que eu faço esse parágrafo? A gente pode observar que aqui tem as cores, né, para você se basear. Então, na primeira frase, ó, foi escrita em 1,5 linha. A segunda frase da sustentação, que é a citação, 1,5 linha também. O argumento deu basicamente 1 linha, mas você pode escrever em até 1,5 linha. E a última frase, também 1,5 linha. Então, um parágrafo perfeito, ele é escrito dessa forma, seguindo a técnica TSC, trazendo frases curtas e bem diretas. Então, eu nem observei qual o tipo do trabalho que você está fazendo, mas eu vou voltar aqui só para eu poder verificar. O seu é uma monografia, né? TCC é monografia. Então, da dica que eu te passei do método TSC, você nem precisa escrever as 4 frases, porque para TCC, 2 frases são suficientes. Então, por exemplo, você pode fazer o TS, que é o tópico frasal e sustentação, ou seja, você traz uma introdução e depois traz uma citação. Você também pode fazer o TA, que é um tópico frasal com embasamento e um argumento. Aqui em cima tem mais dicas de como você pode seguir, porque para TCC, 2 frases são suficientes, tá bom? Ó, aqui tem, cadê? Deixa eu encontrar para você. No nosso exemplo, a gente tem as técnicas, né, de frases que você pode usar. Mas as principais são essas que apresentamos aqui no exemplo, o TS e o TA. Então, você pode fazer 2 frases, uma introduzindo e a outra sustentando, ou uma sustentando e a outra argumentando, que é o suficiente. Então, o parágrafo perfeito para TCC seria nesse modelo aqui, de 2 frases curtas de 1,5 linha, né, com o que o monográfico está pedindo. Então, eu vou pegar esse exemplo aqui, ó, e vou colocar ele aqui nesse campo. Esse campo é o de conteúdo, onde você vai escrever. Então, aqui, claro, você vai escrever tudo sobre gestão pela qualidade, tá bom? Então, eu encurtei aqui, ó, para ser mais direta, vou colocar o exemplo, e a gente pode perceber que só de colocar o exemplo com 2 frases, que eu mencionei que já é o suficiente, ele já te dá a nota 10. Então, ele avalia o que você escreve. Então, se eu tirar esse último trecho aqui, por exemplo, ó, a minha nota cai para 6,7. Para eu saber o que eu preciso melhorar, na frente da nota tem a opção de mostrar regras. Então, aqui tudo que está em vermelho, ó, é o que está precisando melhorar. E o que está em verde é o que está bom. Então, por isso tem a importância de você sempre fazer seguindo o assistente, porque ele já vai falar para você o que está bom, o que precisa melhorar. Igual nesse caso aqui, ele fala para mim, ó, deve ter no mínimo 2 pontos, incluindo o ponto final do parágrafo. Então, como eu mencionei, seguindo a técnica TSC, precisa ter pelo menos 2 frases. Ó, daqui até o ponto é uma frase. Aquele trecho que eu tirei era mais uma frase. Ó, teve um ponto e finalizou em outro, né? Então, isso são frases, onde finaliza no ponto. E todos os seus parágrafos precisam ter essa sequência de 2 frases, de no máximo 1,5 linha, é o suficiente. Aí, aqui, era uma regra. A outra regra, ó, deve conter uma citação direta, curta ou indireta. Então, você vai trazer uma citação, a citação seria aquela onde você vai no livro, né, referencia o autor no final, ó, igual esse exemplo aqui. Então, tem o nome do autor, o ano que foi publicado e a página. Quando eu trouxe a citação, ó, deu a nota 10, porque era o principal que estava pendente e atendeu as outras regras também. Então, quando o monográfico me dá um 10, eu vou subir, clicar em salvar e avançar. Pedir para salvar e avançar, ele vai me pedir uma citação indireta de livro. Aí a mesma sequência, tem explicação de como fazer a citação, tem exemplos, tem mais um outro vídeo complementar com exemplo também.
E aqui também tem os exemplos, ó, e a gente pode perceber com duas frases também. Ou seja, você vai até um livro, vai fazer a leitura do que o autor disse e vai trazer com suas palavras. E no final você referencia com o nome do autor. Igual nesse caso aqui eu coloquei o Dolabella, o nome do autor. O Dolabella e o ano. Fez isso? Confere a nota, deu 10. Sobe, clica em salvar e avançar. Se não deu 10, vai corrigindo os detalhes e depois avança. Agora vem um argumento sobre a citação. Tem vídeo também, tem articulador. O articulador, ele funciona da seguinte forma. Você vai substituir os colchetes por suas palavras. Então, aqui, por exemplo, começou. É interessante, aliás, e você vai completar. Por exemplo, é interessante, aliás, aí você pode olhar o seu tema, ó, gestão pela qualidade. É interessante, aliás, afirmar que a gestão pela qualidade é importante na empresa. Ponto, vírgula, né? Mas há um fato que se sobrepõe a entender que precisa ser muito bem gerenciado. Ponto. Mesmo assim, não parece haver razão para que você vai complementando. Além desse articulador, nós temos outros articuladores também. Então, se você quiser escolher outros articuladores, primeiro você vai clicar dentro dessa caixinha, depois você vem em estilo de texto e escolhe o articulador para argumentação. Por que o articulador para argumentação? Porque o bloco que nós estamos pede uma argumentação. Se fosse um bloco de citação indireta, eu poderia escolher articulador para citação indireta. É só selecionar aqui, ó, citações e eu escolho para indireta. Ó, citação indireta. E ao selecionar, ele traz para mim algumas opções. No argumento aqui, por exemplo, eu vou pegar o articulador de conteúdo, só de exemplo. Ó, ele trouxe, é interessante, aliás, mas há um fato que se sobrepõe e você vai substituindo por suas palavras. Uma dica bem legal para você é o seguinte: às vezes, quando a gente faz a leitura do livro, a gente entende, mas na hora de escrever dá aquele branco, a gente precisa ler tudo de novo. Então, a dica aqui é o seguinte: a gente tem aqui no cantinho inferior da tela um microfone. Esse microfone você pode fazer a leitura do livro, ligar o microfone e falar que ele vai digitar tudo para você. Depois você pode encaixar aqui nas caixinhas. Por exemplo, vou te dar um exemplo. Eu vou clicar no microfone, ele vai habilitar aqui, tudo que eu falar ele vai escrever. Né? No seu caso, a primeira vez que você clicar no microfone, ele vai pedir uma permissão para acessar o microfone. Você pode permitir. E aí, ó, vamos supor que eu li o livro e a ideia tá na minha mente, ó. Igual aqui, por exemplo, é interessante, aliás, afirmar que a gestão da qualidade é importante para a empresa. Mas há um fato que se sobrepõe a informar que é preciso ter uma boa gerência. E assim sucessivamente. Conforme eu fosse falando, ele iria digitando aqui para mim. Aí depois eu posso pegar essas frases e substituir aqui direto no colchete. Por exemplo, é interessante, aliás, afirmar que a gestão de qualidade é importante para as empresas. Pronto, aqui tem uma frase. Vou pegar essa frase, vou selecionar aqui os colchetes e vou dar um Ctrl V. Ó, já trouxe ele para cima. Mas há um fato que se sobrepõe a, como eu li isso, ó, mas há um fato que se sobrepõe a, aí eu pego daqui em diante, ó, informar que é preciso ter uma boa gerência. Mas é claro, isso tudo o aluno precisa falar conforme o autor do livro. Se o autor do livro não falou isso, eu não posso afirmar isso. Mas se ele afirmou isso, aí eu posso trazer aqui. Então, primeiro o aluno lê o livro e depois traz a informação. Substituo aqui também. Então, só do que eu falei por alto, olha como já iniciou um parágrafo aqui, ó. É interessante, aliás, afirmar que a gestão da qualidade é importante para a empresa, mas há um fato que se sobrepõe a informar que é preciso ter uma boa gerência. Aqui acabou ficando informar duas, afirmar e informar. Eu posso substituir depois a palavra, eu posso fazer a leitura do texto e melhorar. Sobrou esse finalzinho aqui do articulador. Como a monografia são apenas duas frases, eu posso, nesse mais, colocar um ponto e vai ficar outra frase. Então, duas frases é suficiente. Esse finalzinho aqui, eu posso deletar ele. Se eu tiver mais detalhes para trazer, eu posso aproveitar. Mas, nesse caso, eu vejo que não é necessário. Então, aqui eu posso tirar ele
Como eu mencionei aqui no mais, pode ser um ponto, né? Porque precisa ser frases diretas, frases de até 1 linha e meia. E aqui já tenho o meu parágrafo de argumentação. Claro, lembrando que precisa ser conforme o livro. Agora, antes de avançar, eu observo que minha nota ficou 8. Então, eu vou pedir para mostrar as regras para eu saber o que está pendente. Aí, aqui ele afirmou para mim: o parágrafo deve conter no mínimo 50 palavras e deve conter a seguinte frase, conforme explicado acima. A questão das 50 palavras, eu consigo saber quanto que tem, porque aqui embaixo ele mostra para mim. Ó, então, tem 30 palavras, eu preciso trazer muito mais. Preciso trazer mais 20 palavras. Além dessas palavras, eu preciso trazer a frase conforme explicada acima. Então, eu posso encaixar essa frase, por exemplo, aqui no início. Aqui é só um exemplo, o aluno encaixa onde achar melhor. Conforme explicado acima, vírgula. É interessante, aliás, afirmar que a gestão da qualidade é importante para a empresa. Mas escrevi errado, explicado. Mas há um fato que se sobrepõe a informar que é preciso ter uma boa gerência. 33 palavras, preciso escrever mais. Então, vamos supor que eu pegasse, né? Vou fingir que eu fazer de conta que eu escrevi, mas é que o aluno precisa escrever. Ó, 49 para do 65. Agora atendeu todas as regras. Ó, nota 10, atendeu todas as regras. Aqui eu copiei, mas o aluno vai escrever com as próprias palavras. Foi só para ver que o monográfico se reconhece tudo que você escreve. E agora aqui eu já escrevi, vou subir, vou clicar em salvar e avançar. Agora ele me pede uma citação direta. Essa citação eu vou em um livro, vou trazer as palavras igualzinho o autor do livro disse e vou trazer aqui para o monográfico. Mas fica tranquilo que esse vídeo explica com mais detalhes como fazer, tem mais exemplos, né? Todos os blocos têm exemplos do que fazer. Tem exemplo aqui também. Vou pegar esse exemplo para ser mais direto. Ó, nota baixa, mas quando eu trago a citação, nota 10. Tem que ter a referência, lembrando que toda citação direta tem que ter a página, então lembrar de trazer o sobrenome do autor, o ano de publicação e a página. Feito isso, precisa agora ter o recuo, porque citação direta longa, com mais de 3 linhas, precisa ter o recuo. Como eu faço esse recuo? Então, aqui no monográfico, a gente também já tem esse recuo dentro do estilo de texto. Para recuar, eu vou fazer o seguinte, seleciono todo o texto, clico na opção estilo de texto, seleciono aqui a última opção, citação direta, recuo de 4 centímetros e pronto. Ó que lindo, ó. Já fez o recuo, já acreditou na fonte certinha. Então, trouxe a citação, recuei, coloquei a informação da citação direitinha, deu a nota 10. Posso clicar aqui, ó, nesse botãozinho aqui, ó, ele me leva lá em cima e salve e avanço. E agora o último, a conclusão da dissertação do aluno. Como é a conclusão, eu vou concluir sobre a gestão pela qualidade, tudo que eu falei nos blocos anteriores. Novamente, tem exemplos, tem explicação, também tem articulador que o aluno pode usar. Então, eu vou até pegar aqui um articulador como exemplo. Ó. Clica na caixinha, depois vai em estilo de texto e a gente vai selecionar a opção de conclusão, que é um articulador para conclusão. Pode ser qualquer um desses aqui, ó, articulador do MEC conclusão 1, 2, 3, vou pegar o 2. Ó, sendo assim, podemos perceber conforme citado acima, e aqui novamente substitui os colchetes pelo texto. Feito isso, está pronto o primeiro capítulo. É só clicar em concluir e aí escrever os outros capítulos. Vamos supor que todo o trabalho já estivesse escrito. O que eu faço agora? Como eu mando para o meu orientador? Como eu formato a norma BNT? Então, não precisa se preocupar com isso, só ficar tranquilo. Aqui no topo da tela, a gente tem a opçãozinha de exportar para o Word. Vou clicar nessa opção. Ao clicar nessa opção, ele vai exportar já formatado na norma BNT com todo o conteúdo que eu trouxe aqui no monográfico, que eu escrevi. Então, em um clique, ó, ele já está exportando para o Word. Eu vou abrir o arquivo aqui. Ó, vou dar 2 cliques. Abrir o arquivo. E ele já vai disponibilizar tudo formatado dentro da norma. Aqui, se aparecer essa opçãozinha, pode fechar. Aqui em cima é necessário clicar para habilitar a edição, para você conseguir editar dentro do arquivo. Pede para habilitar a edição. Clique em sim.
E a gente pode observar que já vem a capa como modelo, veio aqui a capa, é só substituir o nome da faculdade por sua faculdade, o curso, já veio o curso, é só substituir pelo nome do seu curso, o nome, digita o nome aqui, o título do trabalho. Aqui São Mateus 2022, você vai substituir pela instituição, pela cidade que você vai entregar o trabalho e o ano também. Aqui vem a folha de rosto vem como modelo também, o aluno precisa apenas trocar as informações pelas próprias informações, né? Informação, nome da faculdade, tudo mais. Aqui vem a ficha de aprovação, é só inserir o nome do orientador, o nome da faculdade. Mais embaixo nós temos a página, tudo como modelo de agradecimento também, epígrafe. Aqui vem o resumo, por enquanto está em branco porque ainda não escrevemos nada no resumo, mas assim que escrever vai vir nesse campo aqui. Aí vem um abstract como modelo também. Lista de siglas é opcional, então a lista de siglas, se não usar siglas no trabalho, pode deletar essa lista. Se usar, é só substituir aqui pelas siglas que foi utilizada. Lista de figuras também, opcional, lista de gráficos, o sumário. Então, a gente pode perceber que o que está escrito lá no monográfico já veio bonitinho aqui no sumário. Parece que o sumário está desalinhado, né? Ó, um pouquinho mais para a esquerda, aqui não tem os números, mas é um formato que a gente disponibiliza e precisa apenas atualizar. Então, como a gente faz para atualizar? Clico no sumário, qualquer parte do sumário, clico com o botão direito, peço para atualizar o campo, seleciono a opção de atualizar o índice inteiro e dou um OK. Olha que lindo, ó. Ele já formatou conforme está lá no monográfico, de acordo com a norma BNT. Então, ele já trouxe o número das páginas, a indicação do número das páginas, os títulos cadastrados lá também já veio aqui. Então, ao descer a tela, a gente pode perceber que o conteúdo escrito lá já está aqui. Esse aqui eu vejo que foi um exemplo, né? São exemplos que estão lá. Aqui mais embaixo a gente tem o capítulo escrito no início da aula, então vem tudo bonitinho conforme a norma BNT, o recuo corretamente, né? A citação veio aqui, aquele recuo da citação feito lá no monográfico também já veio bonitinho, recuado, tudo de acordo com a norma. E o parágrafo da conclusão, como não foi escrito, veio exatamente como estava lá. Por isso é muito importante, qualquer edição que o aluno precisar fazer direto no monográfico e só depois que concluir exportar, porque o monográfico traz essa facilidade. Então, o aluno foca em escrever lá, depois só exporta, ó, que lindo, já vem bonitinho, tudo alinhado e manda para o orientador. Tá bom? Então, amanhã vai ter uma consultoria com a Leni. Já aconselho a escrever pelo menos o primeiro capítulo da Gestão pela Qualidade. É um capítulo curtinho, você vai conseguir escrever em poucas horas, acredito que talvez em 2 ou 4, dependendo se você tiver os livros, e aí já vai dar para ela corrigir esse capítulo junto com você, tá bom? Espero que essa aula tenha dado para esclarecer bastante como você vai continuar, e até a consultoria com a Leni. Tchau, tchau.